Quinta-feira com Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e jogos pelo Campeonato Italiano e Inglês. As melhores dicas para esses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, edição desta quinta-feira. Para falar dos principais jogos desse dia, temos Copa do Brasil, fechamento da primeira rodada, jogo de volta da Recopa Sul-Americana, também joguinhos pelo Campeonato Inglês e Italiano. Que me ajuda nas análises é ele, o Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Tudo bem, Fábio, mano? Um belo dia esta quinta-feira, hein? Diga-se de passagem. Temos aí várias competições para serem destacadas. Vamos nos esmiuçar e detalhar um pouco de cada uma delas, desses confrontos que a gente separou para o dia de hoje, para você, apostador. É isso, vamos lá, começando pela Copa do Brasil, temos na quinta às 9h30... O melhor escudo do Brasil e do mundo, e Bragantino, né? O Dinossauro contra o Touro. E aí, quem vencer? O Dinossauro, né? Eu ia dizer um duelo da natureza, mas o Dinossauro não tá mais na natureza, mais. Né? Então, acho que num duelo... Não tá mais pra você, mas está nos nossos corações, né? Sempre. Perfeito. Né? E no escudo do Souza também, diga-se de passagem, né? Que é um dinossauro dando um joinha, pisando numa bola, que eu tô tampando. Tá... Faça a piada, vá. Eu levantei pra você. Ele tá aqui, ó, pisando na bola, né? Exatamente. Ficou na mesma coisa, né? Assim, exatamente. Gostei dessa reformula, desse rebranding do Souza. Vamos no nosso aplicativo do Game Arena. Vamos dar uma olhadinha aí em informações das duas equipes, saber como chegam, né, para esse confronto. Vamos ver aí o retrospecto recente do Souza, equipe que foi o líder da primeira fase do Campeonato Paraibano, time que só teve uma derrota justamente na última rodada, quando poupou alguns jogadores contra o Botafogo da Paraíba, acabou saindo derrotado por 2-1, mas já havia garantido a classificação e a liderança da primeira fase do Paraibano, o time que teve 6 vitórias, 2 empates e essa única derrota. Na Copa do Nordeste, adversários um pouco mais qualificados, né, tá tendo dificuldade, até venceu na estreia contra o Altos do Piauí, né, venceu por 2-1 no Marizão, não é isso mesmo? Isso. Caramba, porque já foi um tempinho esse jogo, né? Foi lá no dia 23. Mas depois disso ele foi derrotado para Vitória, Sport dentro de casa e CRB. O ponto que a gente tem que destacar do Souza, Fábio, é o quão ele é forte no estádio Marizão, né? Lá no sertão da Paraíba. O gramado não é muito bom, né? Então, para times como o Bragantino, que é de Série A, né, tem uma dificuldade maior, né? Lembrando que o Souza eliminou o Cruzeiro na primeira fase da Copa do Brasil do ano passado, pegou o Bragantino na terceira fase. Antes disso ele tirou o Petrolina na segunda, né? E foi eliminado pelo Bragantino, mas lá no Marizão foi 1-1 o jogo. Sim, e uma partida que o Souza ficou boa parte do jogo com 1 a menos. Exato. Né, e conseguiu empatar, lá em São Paulo perdeu, né, naturalmente, e foi eliminado, mas conseguiu aí empatar com o Bragantino no ano passado, aí pela essa mesma Copa do Brasil. Um detalhe é que o Souza marcou gol em todos os seus jogos como mandante em 2025. Pois é, até mesmo nesses dois últimos jogos aí que foram derrotas contra o Botafogo da Paraíba, utilizando um time misto até ali, né? E também contra o Sport pela Copa do Nordeste, ele conseguiu deixar seus gols, né? Time de Série A, o Sport, né? E aí no Campeonato Paraibano é que ele teve facilidade mesmo, né? 3-0 no Nacional de Patos, venceu o Pombal por 1-0, 2-0 o Campinense, 2-1 Náutico, e a gente vê que não leva tantos gols dentro de casa, tá? 2-0 no Serra Branca, é um time que realmente tem o Marizão como a sua grande força, né? E o Bragantino, como chega? Classificado no Campeonato Paulista, né? Deu uma empolgada. Seguidas. Porque começou mal, né? Mas 3 vitórias seguidas aí. Grande vitória contra a Ponte Preta fora de casa. É a Ponte que tinha uma das melhores campanhas do Campeonato Paulista, acabou sendo eliminada até, né? Triste, inclusive, porque foi muito bem na competição. Mas, realmente, começou não muito bem, mas deu uma melhorada aí no recorte recente, né? É isso, né? Deu várias tropeçadas aí, mas nos últimos 5 jogos venceu 4, né? Então 3-0 do Água Santa, foi inacreditável. Que foi rebaixado, né? Sim. Então, realmente uma campanha instável, mas deu uma melhorada o Bragantino aí nesse seu recorte recente. Vamos para o nosso Momento Bet Nacional, porque, obviamente, o favoritismo é do Bragantino, né? Time de Série A. Uma odd está interessante, né? Acima de 1,50, mas lembrando que é a primeira fase, se empatar é pênaltis. Exato. Né? Então, o Souza deve jogar ali de uma forma mais reativa, né? Mas sabe muito bem os atalhos ali do gramado, também não seria nenhum absurdo o Souza deixar o seu gol, Matheus. Velho, inclusive, eu acho que pode até ser um empate esse jogo aqui, tá? Eu não confio tanto assim na vitória do Bragantino, não. Não, nada. E se for pro Bragantino ganhar, vai ser com dificuldade. Meu palpite, se for pro Bragantino vencer, seria um 2-1 Bragantino. Mas eu acho que o jogo até pende mais para 1-1, algo por aí, tá? Eu acho que esse jogo vai para pênaltis. Como a gente falou, realmente o Souza é muito forte dentro de casa, né? O fator aqui, mandante, acaba pesando muito. E ao meu ver, Fábio, mano, a gente acaba enxergando um valor aqui no gol do Souza. Tem uma odd muito boa, 1,66. Aqui a gente nem precisa se preocupar muito com o resultado final, né? Basta o Souza fazer um golzinho, se eventualmente o jogo terminar 2-1, 3-1, 4-1 pro Bragantino, vai ser green.
basta o Souza fazer o seu gol, né? Coisa que aconteceu em todos os jogos com o mandante que foi. É por causa da imagem, muito bom o dinossauro rindo assim, dando joinha nos seus comentários, assim. Parece que ele tá aprovando, assim. Não, e ele tem a barriguinha de chope, né? O que é fenomenal, o que representa o torcedor brasileiro. Cara, é sem dúvidas aí o escudo mais... Qual é a palavra que a gente pode usar? Cativante do futebol brasileiro. Mais simpático do mais Brasil. Simpático, pois é. Gol do Souza. Gol do Souza. Aprovado, hein? Aprovada a dica aí pelo dinossauro. O Dino aprova, né? Então, 50 no gol do Dinossauro contra o Bragantino pela Copa do Brasil, né? Lembrando que o Bragantino jogou contra o Santos domingo já, né? Então pode ser que deu uma poupada ali nos caras mais desgastados, tem uma viagem desgastante, né? Muito desgastante, né? Sertão da Paraíba. Vai depois jogar na Vila Belmiro contra o Santos de Neymar. Bom, vamos agora falar de Recopa Sul-Americana, porque o Botafogo, né, o Botafogo Carioca, enfrenta o Racing da Argentina. Vamos colocar na tela as informações deste confronto. Quinta, 9h30 da noite, lá no Newton Santos. Né? Lembrando que na ida deu Racing. 2-0, o Botafogo mal, eliminado do Campeonato Carioca, sem técnico definitivo ainda. Crise no Alvinegro. Pois é, velho. E assim, o Botafogo, ele conseguiu ficar de fora até da Taça Rio, né? Ele não é nem que ele tá fora das semifinais do Campeonato Carioca. Ele não conseguiu se classificar nem para a Taça Rio, que nos 2 últimos anos já havia acontecido, né? E ele pelo menos foi campeão da Taça Rio. Que dá uma vaga na Copa do Brasil. Então, exatamente. O Botafogo só joga a Copa do Brasil de 2026 se ele ficar entre os 8 primeiros do Campeonato Brasileiro. Deve acontecer, ou ganhar a Copa do Brasil ou ganhar uma competição sul-americana. A Libertadores, né? Ou a Sula de novo, né? Pois é, mas realmente é um ano que não empolga, né? Pelo jeito que terminou 2024, acredito que o torcedor do Botafogo esperava um pouco mais. Dificilmente vai repetir o feito, né? De vencer a Libertadores e o Brasileiro no mesmo ano. Mas esperava-se um pouco mais. Tudo bem que teve a saída ali de seus principais jogadores. Almada saiu, Luiz Henrique, o Arthur Jorge, também treinador, saiu. Mas esperava-se que o Botafogo conseguisse repor minimamente essas ausências aí e conseguisse performar melhor nesse campeonato. Vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo, né? A gente vai relativizar um pouquinho também aí os resultados do Botafogo, até porque várias partidas ele utilizou ali meio que um sub-20, um time alternativo, mas ainda assim não justifica um time nesses últimos jogos já foi o principal, né? Exato. Ele foi mal. Ele perdeu pro Vasco, né? Um jogo decisivo ali que valia a classificação, aí perdeu do Racing 2-0, empatou com Boa Vista, perdeu do Flamengo, perdeu 2 vezes pro Flamengo, né? Pelo Carioca, pela Supercopa do Brasil, perdeu do Madureira, né? Aí venceu o Nova Iguaçu, é um time realmente que vem numa fase muito ruim, até venceu o Fluminense, né? Um clássico ali, o único clássico que ele venceu, mas realmente uma campanha bem abaixo aí do Fogão. Pois é, velho, se a gente puxa um recorte aí dos últimos 7 jogos, o time só tem uma vitória, que foi contra o Nova Iguaçu, e nas últimas 5 não ganhou nenhuma. E outra, o poderio ofensivo do Botafogo tá bem abaixo, tá? Nos últimos 5 jogos o time só marcou um gol, que foi contra o Boa Vista, né? E quando venceu o Nova Iguaçu foi por 1-0 também, então realmente deixando muito a desejar aí o Fogão de 2025. Muito bem, vamos ver o Racing, né? O Racing que vem de vitória contra o Botafogo, né? Folgou aí nesse final de semana pelo Campeonato Argentino e antes 2 derrotas, né? Para o Argentino Júnior, né? Em casa e perdeu para o Tigre 1-0 fora de casa. Ele perdeu os 2 últimos jogos fora de casa sem marcar gol, né? Também é um time que quando sai ali do seu estádio também tem dificuldades, que pode dar uma esperançazinha ali para o Botafogo. Pois é, tarefa difícil para o Fogão. Vamos para o nosso momento bet nacional, ver as odds. Né? Matheus Montenegro vai... Importante pesquisar o jogo, né? Sempre importante aí. Agora sim, temos aí as odds de Botafogo e Racing. O favoritismo é do Botafogo e até alto, né? 1,89. Cara, não dá pra confiar nesse Botafogo, né, velho? Infelizmente, não dá. Realmente, cara, por mais que ainda dá pra justificar que talvez o time titular não tenha pegado tanto ritmo, mas esse fator de não ter um técnico ainda definido, né, até agora, realmente não dá pra confiar no Botafogo. E aí, Fabermano, você acredita que seria melhor algo a favor do Racing em termos de gols ou handicap? O que você prefere? Do Racing, se o gol do Racing estiver pagando bem, né? Porque o Racing também não vai se lançar tanto, né? 1,53 o golzinho do Racing, né? Mas é um time que vai jogar ali com o regulamento debaixo do braço, né? Tem isso. É complicada a situação do time argentino. Não, do Botafogo. Do Botafogo. Do time brasileiro. Ele dá muito tranquilo, ele pode do time argentino, assim, é porque eu acho que o Racing vai jogar pra se segurar, velho. Eu acho que é um jogo que, também assim... é arriscado, assim, apostar em algo a favor do Racing, porque 2-0, o time argentino vai querer catimbar ali. Apesar da má fase do Botafogo, o Botafogo tem bons jogadores. Sim. Tem o Igor Jesus, enfim, tem jogadores que podem ali trazerem um bom resultado. Eu acho que é jogo pra pouco gols, né, velho? Temos o
3,5, que paga pouco. 1,27 só, né? Só se combinar com É porque assim, o menos de 2,5, eu tenho um certo receio, porque, cara, um 2x1 pode pintar, né, velho? Um 2x1 pode pintar. E aí, qual é o ponto? Eu não imagino o Racing sendo tão propondo no jogo, como você disse, né, velho? Então, assim, uma solução é porque eu gostaria do menos de 3,5, mas paga pouco. Cara, eu acho que o Botafogo não vai perder, não é possível que perca dentro de casa. A gente combinar um Botafogo ou um empate com menos de 3,5, eu acho que é mais seguro do que o menos de 2,5. Porque se for um 2x1, por exemplo, do Botafogo, né? A gente pelo menos aqui fica mais protegido. Então, realmente, cara, é um jogo difícil, tá? Pré-jogo é difícil. Esse é o último jogo do Botafogo até o Campeonato Brasileiro no final de março. Exato. Então, pelo amor de Deus, o cara tem que... Não, eu acho que o Botafogo não perde, velho. Eu acho que o Botafogo não perde. Tem que dar alguma resposta, né? Eu penso dessa forma. E também não imagino que o Botafogo, mesmo vencendo, vai golear, vencer com tranquilidade. Cara, 3x1, 4x0, eu já não imagino. Então, realmente, no máximo 3 gols no jogo, de fato, eu acredito que essa seja a opção mais segura aí pra partida. Muito bem, então vamos botar 50 aí no dupla hipótese, né, do Botafogo, para o Botafogo não perder e no jogo ter até 3 gols. Sim. Aí, somando, claro, as duas equipes. Bom, vamos sair da América do Sul, né, para a Europa, porque tem jogo do Campeonato Italiano, jogo atrasado lá da 9ª rodada. Vamos colocar informações desse confronto na tela, porque é Bolonha e Milan, tá? Às 4h45, Campeonato Italiano, né? 9ª rodada lá no Renato dell'Ara, né? A casa do Bolonha. E aí, Matheus, você prefere bolonhesa ou a milanesa? Ah, bela pergunta, tá? Acho que milanesa, né? Milanesa acho que é mais delícia. E os escudos se confundem também um pouquinho, né? Dois times que estão ali, velho, em situaçõezinhas parecidas, tá? O Milan, cara, é eliminado da... 7º contra 8º, né? Pois é, o Milan é eliminado da UEFA Champions League, tá? Enfim, timezinho que não vem tão bem assim. Vamos pro nosso aplicativo? Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena. 8º. É isso mesmo, é. O Milan é o 7º, a equipe do Bolonha 8ª, a mesma pontuação, Bolonha, né? Das duas equipes, 41 pontos. Os dois brigando ali por... Europa League. Talvez Conference, eu acho que vai ser isso aí, né? Até dá, pra Europa League, matematicamente ainda dá, mas, cara, eu não sei. Os dois times aí não convencem tanto quanto temporada passada, por exemplo, né? Os dois times eliminados, Champions League, jogaram, né? O Bolonha também jogou a Champions esse ano, caiu na primeira fase. O Milan caiu nos playoffs, né? A gente vai ver isso aí nos confrontos agora. Exatamente, vamos lá. O Bolonha aqui no Campeonato Italiano perdeu do Parma, 2-0. Antes venceu o Torino 3-2 em casa, empatou com o Lecce, só 0-0. Aí venceu a Atalanta por 1-0 fora de casa pela Copa da Itália, 1-0. Surpreendeu, aí venceu o Como, 2-0. Aí na Liga dos Campeões, na sua despedida, empatou com o Sporting fora de casa. Já estava eliminado, né? Mas é um time que deixa gol praticamente todo jogo, né? É, um timezinho cujo ataque aí funcionou. Tô descendo aqui, meu irmão, e tome gol, tá? A última vez que o Bolonha não fez gol aí foi contra o Benfica no dia 11 de dezembro. De lá pra cá, acho que fez em todos os jogos, né? Não, teve 2-0 no último jogo contra o Parma. Antes disso, era uma sequência de... e contra o Lecce, Mas, enfim, é um recorte aí, pô, de 12 jogos, eu acho que ele marcou em 10, né? Mais ou menos. Mas em casa, todos os jogos, né? Todos os jogos. Os jogos que a gente citou foram fora de casa. Em 2025 ele fez gol em todos os jogos em casa. E o Milan, velho, não vem muito bem, né? Perdeu 2-1 pro Torino, teve um gol contra bizarro, inclusive, nesse jogo, no início da partida. Antes disso, eliminado na UEFA Champions League para o Feyenoord, né? Surpresa, pode-se dizer. Havia perdido lá na Holanda e não conseguiu vencer o jogo no San Siro. Quando venceu o Hellas Verona, foi só por 1-0. Aí venceu o Empoli também, que era vitória obrigatória. Enfim, esse recortezinho aí recente do Milan de uns últimos 5 jogos, mais ou menos, o time deu uma quedinha, tá? Deixando a desejar um pouquinho. E é porque fez uma boa janela de transferência, mas... também o Cris, o técnico lá sendo muito contestado já, né? Ele, na véspera do jogo contra a equipe do Feyenoord, né? Foi para Portugal, enfim... Causou um mal-estar lá, chegou no dia, enfim. Então, o Milan chega pressionado para esse jogo. Vamos para o nosso momento bet nacional. Vamos lá. Né, porque o favoritismo, claro, é do Milan, mas né? Pouco, pouquinho, né? Pouquinho. Pode dizer que é um jogo parelho, mas é um jogo né? difícil para resultado final. Acho que pode dar qualquer coisa aí. Eu acho que pelo fato do jogo ser na casa do Bolonha, acaba se nivelando um pouquinho mais, né? Se fosse no San Siro, a gente poderia pensar em algo a favor do Milan. Ainda assim, eu não iria na vitória seca, não, tá? Eu acho que um empate anula a aposta do Milan como mandante valeria a pena. Mas aqui, como é fora... Tem o meu pé atrás, não descarto uma vitória do Bolonha nesse jogo, né? Dito isso, focar em gols, né, Fábio, mano? A gente observou que o Bolonha é um time que o poderio ofensivo funciona muito bem. Até no recorte recente até não funcionou tanto, né? Em 2 dos últimos 3 ele não fez. Mas se a gente estende um pouquinho esse recorte, se a gente foca em casa, pelo menos, a gente vê aí que a equipe, ela
é muito forte em seus domínios e consegue deixar gol em praticamente todos os seus jogos. E o Milan, mesmo vivendo nesse momento um pouquinho instável, eu acredito que vai conseguir deixar seu golzinho também, né? Afinal, é um jogo aí que vale muito. Se tiver um vencedor aí, o outro se complica nessa briga por vaga em competições europeias, né? E a gente tem ambas marcas pagando 1,74. Ao meu ver, é um custo-benefício maravilhoso, levando em consideração a dificuldade de apostar no resultado final e também esse contexto que a gente falou aí, que são 2 times com ataques positivos na temporada. Muito bem, então vamos botar 50 e ambas marcam no duelo atrasado da 9ª rodada aí do Campeonato Italiano entre Bolonha e Milan. Saímos da Itália e vamos para a Inglaterra, né? Fechando aí mais uma rodada da Premier League, temos West Ham e Leicester, né? Rodada aí do meio de semana, vamos colocar na tela as informações do jogo, né? Quinta, às 5 horas da tarde, lá no London Stadium, né? Que é o Estádio Olímpico de Londres. 27ª rodada aí do inglesão. É a casa do West Ham, né? Joguinho que, velho, se o West Ham não conseguir uma vitória nesse jogo aí, realmente a situação fica bem complicada, porque, velho, o Leicester é um dos piores times da Premier League até aqui, né? Um timezinho que não convence de jeito nenhum e que vem acumulando derrota atrás de derrota, né? Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena? Bom, o Leicester é o vice-lanterna, não é isso? Sim. Apenas 17 pontos, ainda tem chance de escapar, né? Porque o Wolverhampton tem 22. Não tem, não. Assim, tá chance jogando, matemática tem, né? Assim, lembrando que a gente está gravando antes do início da rodada, Sim. dessa rodada do Campeonato Importante Inglês, destacar. né? Então, outros times já jogaram, mas é a classificação do início da rodada. Né? O Leicester ali na 19ª colocação, o West Ham não está muito diferente, mas tem muito mais pontos, né? Então, ele está a 14, 13 pontos, 13 né, pontos da aí. zona de rebaixamento. Então, Pois é. apesar de ser o 16º, né, só, ele está bem longe ali da degola. Então, tá um campeonato ali de férias já quase, né? É porque assim, tá muito claro que a briga contra o rebaixamento vai ser do Wolverhampton para baixo, né? A discrepância desses 4 times para os outros 16 é muito grande. Então, assim, em termos de posição, eles estão até perto ali. 3 posições acima só o West Ham. Mas, olha, são 13 pontos, né? Então, assim, a gente pode tratar como um jogo de muita discrepância. Qualquer jogo do Leicester, é bem dizer, uma discrepância muito grande, a menos que não seja ali entre essas equipes, os 4 últimos colocados, né? E o West Ham veio de um grande resultado. Aproveitou aí que o Arsenal está com dificuldades ofensivas, né? Vários jogadores no DM, o West Ham não tem nada a ver com isso. Foi lá e venceu no Emirates. Que vitória, inclusive, Isso, tá? 1 a 0. Surpreendeu e Vinha quebrou mal, a né? banca de muita gente. Isso aí, viu? Vinha mal, né? Vinha de quantas derrotas seguidas? Vinha de 4 jogos sem vencer, né? Era 4 jogos sem vencer, exatamente. 3 derrotas, 3 derrotas sem e um recorte. Né? Vinha mal aí a equipe do West Ham, que conseguiu vencer aí o Arsenal e deu uma respirada boa aí no campeonato inglês. Já o Leicester é derrota atrás de derrota, né? 4 derrotas seguidas, poderio ofensivo não funciona, timezinho que marca muito pouco gol, né? Até mesmo em casa, perdeu do Brentford aí de 4 a 0. Se pegar os jogos em casa, ele perdeu quase todos por 2 gols de diferença, né? Ele perdeu os últimos 5 jogos em casa sem fazer gol e sofrendo pelo menos 2 gols. É isso. Bizarro, bem mal o Leicester mesmo. Nos 13 jogos ele perdeu 11 e venceu 2, né? Que loucura, hein? E as vitórias? Fora contra o Tottenham, cadê o outro? Foi antes. E o Queen's Park Rangers pela FA Cup, né? Então, realmente, muito mal aí. O Leicester, dito isto, Matheus Montenegro, vamos para o nosso momento bet nacional, porque apesar do West Ham não ser aquele time confiável, vem de um grande resultado e joga em casa. E tem uma odd acima de 1,60 para vitória simples. Não tem nem discussão, velho. Eu tô até surpreso com essa odd, tá? Acredito que é uma vitória tranquila do West Ham. Tem ninguém que discutir muito, velho. O Leicester ele já é virtualmente rebaixado ali, né? Matematicamente até dá, tá só 5 pontos atrás do Wolverhampton. Mas realmente, pelo que vem jogando, ele só não tá pior do que o Southampton, que esse aí é o saco de pancada da Premier League, né? Então, assim, sem muita enrolação, vitória do West Ham, com selo Hotbet, inclusive, tá? A melhor aposta desta quinta-feira, por isso a gente vai com o stake dobrado aí na vitória dos Hammers, né? Dos Hammers. Exatamente. Que são os martelos. Os martelos, muito bem. Então é isso. Com os martelos a gente encerra essa edição do Martelo contra a Raposa, né? Quem ganha? Depende, né? Quem estiver com o martelo. Você tem um ponto. Bom, vamos lá. Chegamos ao final dessa edição do Bets do Dia. Gostou? Dá aquele joinha. Não gostou? Não dá o trabalho, não. Dá joinha também, se você não gostou. É importante. Comenta aí. Aí comentar você pode até comentar mal, porque é importante pro engajamento. Mas deixa o joinha aí, compartilha, se inscreve no canal. E sempre, ó. Enfim, jogue com responsabilidade. Aposta em entretenimento, tá? No investimento, troquinho do pão. Nada além disso. É nóis, tamo junto.